Ira, o fogo que é produzido para poder queimar o outro, mas antes ele te consome primeiro. Você alguma vez já perdeu o controle? Alguma vez você disse o que não devia e acabou se arrependendo depois? Isso que nós chamamos de raiva momentânea, Deus chama de falta de sabedoria. E hoje eu vou te explicar biblicamente, cientificamente e psicologicamente o que a ira causa no seu corpo, no seu espiritual e no seu emocional. Se é a primeira vez que você está assistindo esse conteúdo, eu peço a você que clique no botão de se inscrever aqui embaixo. Não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que surgir um novo conteúdo aqui dentro do canal. A Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, e diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo apressado exalta a loucura. Em outras palavras, quando você perde o controle, você perde a sua razão. E não é o pior disso tudo, tá? O pior é que quando você perde o controle, não é somente a razão que você tende a deixar de lado, e sim a conexão com o espírito. A ciência nos comprova que quando nós nos iramos, quando sentimos essa raiva descontrolada, essa raiva momentânea, a parte ativada do nosso cérebro é a mesma parte responsável pelo medo e pela dor. Então, quando você explode, não quer dizer que você está sendo forte. Na verdade, você está na defensiva. Nós temos várias substâncias como adrenalina, noradrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse, que são liberados nesse momento. E a gente sabe que na emoção, esses hormônios estão literalmente coligados à parte da fuga, à parte do ser encurralado. Como o nosso cérebro não sabe distinguir o que é real do que é irreal, qualquer ameaça ele interpreta ela como física, material e realmente na base da realidade. Mas de onde vem a ira? A ira vem de um machucado não tratado, de um trauma não superado, de um bloqueio que ainda continua te travando todos os dias. E um coração ferido, um coração machucado, ele vive explodindo o tempo todo. A ira, ela é a máscara do medo, do orgulho e também da rejeição. A neurociência nos explica que a parte ativada no nosso cérebro, que é a amígdala cerebral, como eu já falei várias vezes para vocês em vários outros vídeos, que é a parte que libera esses hormônios dentro do nosso cérebro, quando nós nos iramos e perdemos o controle emocional, a gente perde a filtração do córtex pré-frontal, que é a parte que vai filtrar a ação se você deve ou não respondê-la à altura, com medo, com fuga ou até mesmo com ataque. O cérebro, quando percebe que nós estamos sendo atacados, entre aspas, ou ele lida isso como um ataque ou interpreta isso como um ataque, a amígdala cerebral ela não passa essa informação diretamente para o córtex pré-frontal. É como se alguém te assustasse. Quando você assusta, ou você bate, ou você trava, ou você foge. Quando você está com medo, quando você é assustado de alguma forma. Isso é literalmente a resposta, chamada respostas de vias curtas. Nós temos dois tipos de vias, longas e curtas. As vias curtas é quando a gente não tem essa resposta do córtex pré-frontal e não tem essa filtração para saber se devemos ou não agir de uma maneira agressiva ou de uma maneira como fuga. Quando você acaba perdendo a sua sabedoria, quando você perde a conexão com o seu espírito, você para de lutar contra o problema. E aí você começa a lutar contra a outra pessoa. Biblicamente, a ira é o espaço entre o espírito e a razão. Quando nós nos iramos, temos essa raiva momentânea, é como se o homem espiritual passasse o comando e o controle, o volante, para o homem carnal. E a gente já sabe que a carne não é boa em literalmente nada, a não ser nos sabotar. Então todas as vezes que perdemos essa conexão e esse controle da nossa carne, o domínio sobre a nossa carne, nós nos distanciamos cada vez mais do espírito. Quando esses hormônios do estresse são liberados em grande quantidade a ponto de gerar o descontrole, nós temos vários problemas dentro do nosso organismo. Nossos músculos tensionam, nosso estômago às vezes trava, às vezes dá aquele enjoo, a gente perde o controle de responder com a nossa razão. Nosso coração acelera, a nossa pressão sobe e a gente entra literalmente em um estado de guerra, em um estado de luta. Só que, na verdade, a luta não está acontecendo do lado de fora, ela está acontecendo do lado de dentro. A ciência nos comprova que pessoas que tendem a explodir com mais facilidade, pessoas que são mais irritadinhas, mais estressadas, elas tendem a ter esse nível de cortisol muito mais elevado e constante dentro do organismo. Isso pode provocar vários tipos de doenças, como derrames, AVCs e até mesmo doenças autoimunes. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão do cortisol? O cortisol é um dos principais inimigos da nossa vitalidade. Pessoas que têm mais quantidade de cortisol dentro do organismo morrem mais cedo, porque o cortisol ele degrada
o nosso corpo, ele degrada a nossa mente. Então é literalmente, cada vez com que você se ira, com que você se estressa, com que você se perde o controle, é menos um dia na sua vida. É como se o cortisol fosse um ácido corroendo a máquina que é o seu corpo inteiramente por dentro, gradativamente, todos os dias. E sabe qual que é o pior disso tudo? Ele não te mata na hora, ele te mata aos pouquinhos. É a cada dia um estresse, é a cada dia uma coisinha a mais, é a cada dia, só me estressei a cabeça. Não, você está literalmente perdendo a sua vida. Entenda de uma vez, Deus não te criou para você ser explosivo, descontrolado o tempo todo. Ele te criou para poder dominar sobre as suas emoções e não se tornar escravo das suas emoções. Mas e qual é a raiz emocional da ira? A ira é um grito de algo que ainda não está curado. É um pedido de socorro. Você não se ira, não se estressa porque odeia. Você ira e você se estressa e explode porque você tem medo, porque você tem algo que não foi curado dentro de você ainda. É o problema de guardar demais o tempo todo. Se você é o tipo de pessoa que guarda tudo para não decepcionar os outros, eu tenho uma coisa para poder te dizer. Você está se matando. Decepcione todo mundo ao seu redor para poder seguir o seu propósito, independente do que vão achar ou deixar de achar de você. A vida é muito curta para ficar tentando agradar os outros o tempo todo. Eu sei, precisamos ser bons sempre que possível. Mas também temos que aprender a resolver problemas. E muitas das vezes, resolver problemas, às vezes, necessita de um pulso mais firme. Só que a maioria de nós não quer ter esse pulso firme, às vezes por dó, às vezes por desgaste da relação, mas muitas das vezes é literalmente necessário para que você não se sobrecarregue e não exploda e acabe morrendo mais cedo. Todo o ímpeto da dor, da ira, é na verdade uma rejeição. É, na verdade, algo que ainda está aberto, te machucando todos os dias. Talvez uma humilhação, talvez uma injustiça. O que precisamos fazer é retornar ao passado. Pararmos para olhar o que está causando isso dentro de mim. Todas as emoções das quais você não consegue lidar com elas, você está sendo escravo delas. Essas emoções estão dominando sobre você e não você sobre essas emoções. Para pensar comigo. Jesus, ele foi torturado, cuspido, foi morto e mesmo assim ele não pecou. Porque Jesus tem uma coisa chamada domínio. Ele sabia o porquê ele tinha que vir, ele sabia das coisas das quais ele iria passar, mas mesmo assim ele não pecou. O domínio é a identidade da sabedoria. De todos os pecados que nós falamos aqui, nós percebemos que cada um deles tem uma coisa em comum, que chama a perca de controle sobre aquilo que você sente e a falta de domínio que você tem sobre você. Tudo aquilo que provoca no seu corpo algo de ruim, ou degrada, ou desgasta o seu corpo, é por conta da sua falta de domínio. Talvez o seu corpo esteja literalmente ferrado, fudido, porque você não treina, não se alimenta direito, talvez porque você se estressa demais. A minha vida é maravilhosa, eu faço tudo certinho, mas eu sou um poço de estresse. Você não está curado por inteiro. Tem alguma coisa dentro de você ainda te travando e tentando te puxar para trás o tempo todo. E só tem uma maneira de resolver esse tipo de coisa, que é com sabedoria. E a sabedoria, ela não vem da carne, ela não é do ser humano. A sabedoria vem do Espírito Santo. Mas vamos olhar a ira pelo lado da psicologia. A psicologia nos diz que a ira é uma emoção secundária, ou seja, ela nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de outro mal. E por trás de toda a ira, de todo o estresse, existe uma insegurança, existe uma tristeza, uma impotência, ou uma sensação de incapacidade. E o problema da nossa sociedade, do nosso meio em que vivemos, é que as pessoas elas exaltam o explosivo, elas dão mérito às pessoas que são completamente descontroladas e chamam de fraco aquelas pessoas que resolvem se calar para poder manter o controle. Mas a realidade é que o verdadeiro forte, quem é forte realmente de verdade, é aquele que domina sobre si mesmo. E o autodomínio é uma das maiores provas da sabedoria espiritual. Vamos adentrar mais um pouco sobre a falta de sabedoria. A ira, ela revela aquilo que tem dentro da gente. A pessoa sábia, o ser humano que tem a sabedoria, ele não reage, ele responde. Enquanto o tolo sempre explode, o sábio ele sempre analisa, ele sempre observa. O tolo ele continua lutando contra a pessoa o tempo todo. Ele continua querendo debater a razão do porquê está certo e querendo fazer a todo custo que a pessoa o compreenda de todas as formas possíveis, negando qualquer outra ação ou qualquer outro parâmetro factício que pode mudar
a complexidade daquilo que ele tem a certeza dentro do cérebro. Já o sábio, ele foca em resolver o problema, diretamente o problema. Mas qual é a cura para a ira? A cura para a ira começa no reconhecer, entender que você não é o dono da razão sempre. Você pode estar errado e faça sempre a pergunta: o que dentro de mim precisa ser curado? O que dentro de mim precisa de manutenção e precisa de ainda mais cuidado? O que eu não estou observando direito? Porque todas as respostas impulsivas do nosso corpo é na realidade uma resposta de algo que está acontecendo de errado, assim como a dor de cabeça. A dor de cabeça ela é nada mais, nada menos do que um indício e um alerta de que tem alguma coisa errada com o seu organismo. Então a dor de cabeça ela pode ser provocada por milhares de coisas diferentes dentro do seu organismo, como a desidratação, a falta de nutrientes, às vezes mesmo o excesso de sol, às vezes o excesso de tela. Tudo que é em excesso ou que está em falta dentro do seu organismo, o seu cérebro geralmente responde com a dor de cabeça. E as nossas atitudes impulsivas é realmente a dor de cabeça das nossas emoções. Alguma coisa precisa ser curada dentro de nós. A Bíblia nos diz: irai-vos, mas não pequeis, e não deixe o problema se pôr ao sol. O que isso significa? Que não é errado você sentir, é errado você se irar contra outra pessoa. Esse é o grande problema. E a Bíblia nos diz para não deixarmos o problema se pôr ao sol, ou seja, resolva hoje o que é para ser resolvido hoje. Não deite a sua cabeça no travesseiro com esse incômodo, com esse problema em aberto. Porque afinal de contas você não vai descansar, você só vai carregar mais carga do dia anterior para o dia de hoje. Ou às vezes do dia de hoje para o dia de amanhã. E o grande rolê é que nós temos capacidade de carregamento de apenas um dia. Nós temos energia para apenas um dia. Dentro das nossas 16 horas, enquanto estamos acordados ainda, particularmente outras pessoas dormem mais ou menos que outras, né? Mas nós temos energia somente para resolver os problemas do hoje, do agora. Então se você tem algum problema ainda em aberto, um problema talvez que esteja te consumindo, vá até a pessoa, resolva esse problema, resolva essa emoção, desbloqueie isso, reconheça aonde você tem que mudar, o que você tem que fazer para poder solucionar esse problema. A vida é muito curta para ficar levando bagagem que não se comporta com você agora e nem com o seu futuro. Você talvez está aí nessa situação de estresse absurdo porque não coloca para fora. E eu não estou dizendo de esbravejar, eu estou dizendo de reconhecer, transparecer e mostrar e buscar resolver. Se você é uma pessoa que vive em sociedade assim, espero, porque senão você é uma pessoa depressiva, então a gente tem outro problema aí para poder resolver, comunique com quem está gerando esse problema. Às vezes nem está acontecendo isso, às vezes é literalmente só coisa da sua cabeça. A falta de controle emocional provoca em nós vários tipos de pecados, como nós vimos todos os outros 6 dos quais nós já criamos conteúdos. E caso você não tenha visto, eu sugiro que você entre no canal e clique aqui na descrição para poder assistir os outros conteúdos que nós criamos aqui para vocês. A falta de domínio próprio, ela te afasta do espírito. Ela te distancia cada vez mais de Deus e te aproxima muito mais da carne. Satanás ele não precisa te capturar, ele não precisa te torturar, ele não precisa, oh meu Deus, te destruir. Não, ele precisa te distrair. Quanto mais distraído e fora do controle você tá, mais na direção de Satanás você tá caminhando. Agora, quanto mais domínio você tem, mais expert em solucionar problemas você fica, mais próximo de Deus e do Espírito você chega. Muitos de nós temos a dificuldade de resolver problemas porque muitas das vezes não conseguimos aceitar que estamos errados. E muitas das vezes nós estamos errados. Eu digo a vocês, eu não sou a pessoa perfeita do planeta Terra. Não, eu sou uma pessoa, um ser humano como qualquer outro. E eu tenho áreas da minha vida das quais eu também tenho dificuldade para poder lidar. Afinal de contas, eu sou ser humano, mas isso não é desculpa para que eu não coloque a mão para poder resolver. Pessoas ao meu redor, muitas das vezes, dependem do meu bem-estar. Dependem de mim por conta de ser o pilar. Muitas dessas pessoas estão próximas de mim procurando ajuda, buscando ajuda. Então, como posso eu não dar manutenção nas coisas das quais eu sei que precisam dar manutenção, enquanto eu explico e ensino a vocês algo que eu não esteja aplicando? Se você está aplicando todos os dias e aprendendo todos os dias, por mais que ainda não esteja solucionado, busque ensinar outras pessoas. Se você está vendo progresso, mas ainda não chegou no 100%, continue ensinando. É uma das melhores maneiras de aprender alguma coisa.
A ciência nos comprova que a respiração, a meditação e a oração, ela exercita o nosso cérebro, logo trazendo mais controle para o nosso córtex pré-frontal. Muitas pessoas vão dizer, isso é ciência, entendeu? Os ateus vão estar falando, isso é ciência e biologia. Na verdade, não. Isso é a sabedoria do Espírito Santo fazendo com que a sua carne melhore todos os dias, fazendo com que os benefícios da sabedoria sejam espelhados no seu corpo. A cura, ela é biológica, mas ela parte primeiro do espiritual. Pensa comigo, você tem toda essa ira e essa fúria, essa tristeza, essa angústia guardada dentro de você? Eu posso afirmar que você gasta muito mais energia e você precisa ser muito mais enérgico e capaz para poder reprimir isso e suportar isso todos os dias do que liberar. Se você está nessa fúria toda, eu garanto para você está gastando muito mais energia. Pega essa mesma energia que você está gastando com essa falta de controle e aplique em algo que te trará resultado. Nas suas relações, nas suas ações, nos seus conhecimentos, nos seus aprendizados, na sua relação com Deus. Eu garanto para você que você gasta muito mais no seu poder, segurando todas essas emoções e reprimindo todas essas emoções, do que qualquer outra energia que talvez você tenha aplicado em boas ações na sua vida. A partir do momento que você soluciona e busca solucionar essas coisas, tudo ao seu redor começa a mudar. Tudo ao seu redor começa a ter uma sintonia, uma frequência completamente diferente. E tudo que eu estou dizendo aqui para você é que não tente fazer com a força dos seus braços. Busque a ajuda do Criador. Quanto mais perto do Criador, quanto mais perto de Deus você está, mais fácil é passar pelas dificuldades da vida. As dificuldades continuam as mesmas, porém, você se sente ainda mais forte e ainda muito mais capaz para poder resolver, porque na realidade você está mais capaz. Você está literalmente com o melhor treinador do universo, da existência inteira, dentro e fora dela também. Deus, Ele trouxe você para ser um canal de bênçãos, um canal de transbordo, um canal de cura para outras pessoas. Só que para isso você precisa fazer tudo isso com você primeiro. Se esse vídeo te tocou de alguma forma e te ajudou de alguma maneira, eu peço para você que compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e deixa seu comentário aqui. Eu me liberto da ira. Esse é o último episódio dos nossos vídeos dos 7 pecados capitais. Caso você não tenha assistido os outros demais, eu peço a você que entre aqui no canal e assiste. Nós começamos, se não me engano, pela preguiça e terminamos agora na ira. E tem vários outros conteúdos para você assistir aqui dentro também. Não deixe de me seguir nas redes sociais e se você está assistindo esse conteúdo pelo Facebook, eu peço para você que deixe uma estrelinha aqui ao lado para a gente, para nos ajudar e nos incentivar a criar mais conteúdo para vocês todos os dias. Não esqueça de orar e se aproximar cada vez mais do Espírito Santo. Que Deus acompanhe vocês todos os dias e dê sabedoria e discernimento para que você possa agir da maneira correta mediante os acontecimentos da sua vida. Amém. E até o próximo vídeo.